Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos e hoje estou aqui com a presença ilustre da nossa querida Isabel Arruda. A Isabel tem 41 anos, é nascida no Rio de Janeiro e desde 2016 vive em Vancouver, no Canadá. Que fantástico! Bom, a Isabel, ela é muitas coisas. Ela é escritora, cronista, poeta. Tem 3 livros publicados, 2 deles, inclusive, falam sobre imigração, então a gente vai falar certamente aí sobre esses livros. Ela tem participação em outras 2 coletâneas. Ela é facilitadora de grupos de escrita terapêutica e criativa, mediadora de clube de livros, empreendedora literária. Ela é um monte de coisa, formada em jornalismo, várias certificações. Isabel, muito obrigado pela tua disponibilidade. Vai ser um prazer conhecer a sua história. Muito obrigado e seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada, Fábio, o prazer é todo meu, obrigada pelo convite, e adorei essa apresentação, e realmente falta muita coisa. Vamos Mas falar gostei de sobre ouvir. mais. Foi só uma apresentação, tem mais coisas. Isabel, Vamos falar sobre tudo isso. você é natural do Rio de Janeiro, né? Eu gosto, né? Sempre aqui nos podcasts, eu sempre gosto de começar da mesma forma. Eu gosto de conhecer um pouquinho do passado para entender o momento e as projeções para o futuro. Eu gosto de entender como as coisas começaram, os sonhos começaram a brotar, né? Você é natural do Rio, a paixão pela literatura, por escrever, nasceu em você desde de pequena ou você já ganhou essa paixão já com um pouco mais de mais adolescente, mais jovem um pouco? Como é que foi? Você tem tempo, Fábio? Porque eu posso ficar até Vamos amanhã lá. falando só sobre isso. Vamos lá. Muito bacana a sua pergunta. Na verdade, você falou, né, que eu sou do Rio de Janeiro e eu sempre gosto de falar que eu sou carioca, porque eu sou muito carioca. Eu acho que eu sou muito brasileira. Eu acho que depois que eu migrei, eu fiquei mais brasileira ainda, então trago muito essa brasilidade. E a literatura, eu sempre digo que eu nasci escritora com o processo de migração. E foi o processo de migração que escancarou assim, essa minha vontade de escrever, e mais que vontade, uma necessidade que eu precisei transbordar tudo aquilo que eu estava sentindo nesse momento tão intenso da minha vida, que é uma migração, né? Que é uma mudança muito estrutural na nossa vida. Mas, então, eu sempre digo que eu nasci escritora com o processo de migração. Mas quando eu olho para trás, eu vejo que eu sempre gostei de escrever. Eu sou formada em jornalismo, eu escrevia desde pequena, tinha diários, essa coisa toda, sabe? Em diversos Sim. momentos eu queria trabalhar com a escrita, eu queria trabalhar com a escrita e com esporte, depois com a escrita e com viagem. Então, a escrita ela sempre esteve presente na minha vida, momentos mais, momentos menos, mas foi de fato com a imigração, há 9 anos atrás, em 2016, que eu criei um blog, na verdade, esse blog chamava Nós Três, que era eu, meu marido e minha filha, porque eu queria muito escrever sobre aquilo que eu estava vivendo e sentindo e passando, que era sobre imigração e toda essa mudança que estava acontecendo na minha vida. E de lá para cá eu não parei nunca mais e encontrei uma carreira, encontrei um caminho através dessa escrita também. Que legal, fantástico, fantástico. E quando que brotou esse desejo em você de sair? Porque eu gosto de ouvir isso das pessoas, porque eu converso, né, com muitas pessoas aqui no podcast e lógico em outros ambientes também, e eu vejo que cada pessoa tem um motivo. E às vezes também cada pessoa tem um incentivador diferente. Às vezes foi um Uhum. amigo, às vezes foi um familiar, foi um primo, foi um tio que já saiu antes, ou o pai, ou já tinha uma rotina de viagens enquanto criança. Como é que foi? O que fez aí essa viradinha de chave para o Rio de Janeiro não, apesar de fazer parte, você está no teu sangue e por onde você for você vai levar, não vai ser mais a minha cidade? Boa. Quando eu tinha 16 anos, eu fiz um intercâmbio para os Estados Unidos. Eu morei por 6 meses na Califórnia. E eu acho que ali foi um ponto muito importante, assim, na minha vida, porque foi um momento que eu entendi que o mundo era grande, sabe? Que existiam outras maneiras de viver, de existir, de fazer as coisas, enfim. Então, aquela minha primeira experiência, daqueles 6 meses que eu vivi imersa naquela cultura, me deu uma inquietação, assim, de experimentar coisas diferentes, de fazer coisas diferentes. Então, isso foi quando eu tinha 16 anos. Voltei para o Brasil,
estava no segundo grau, fiz minha faculdade de jornalismo, e assim que eu me formei, eu fui para a Austrália. Durante a faculdade eu trabalhei, juntei dinheiro, já com esse pensamento de que eu queria viajar de novo, queria ter uma outra experiência. Fui para a Austrália, passei 1 ano na Austrália, trabalhando, viajando, vivendo, né, 21 anos. E, de novo, essa inquietação, assim, de entender, nossa, que bacana viver outras experiências, conhecer outras culturas, ficar imersa em outras maneiras de viver, de existir, de experienciar o mundo, sabe? Só que eu voltei da Austrália e aí a vida foi acontecendo. Eu entrei na TV Globo. Na minha vida passada, que é como eu gosto de chamar, né? Quando essa vida para a imigração, eu era produtora de televisão. E eu trabalhava na TV Globo no Projac, no Rio de Janeiro, e eu Sim. trabalhava com entretenimento, então fazia novelas, programas, seriados e tal. Então eu voltei da Austrália, entrei na TV Globo e lá fiquei e a vida foi acontecendo, né? Então eu fui sendo promovida, eu conheci meu marido na TV Globo, casamos, tivemos a nossa filha, então a vida foi acontecendo. Só que eu tinha muito essa inquietação de que eu queria ver o mundo de novo, que eu queria sair, eu queria, enfim. E o meu marido também já tinha morado anteriormente nos Estados Unidos, e a gente queria muito ter essa experiência enquanto família, sabe? Enquanto casal, enquanto família, e eu acho que nunca tem aquele momento certo, assim, que a vida toda se alinha e esse é o momento certo, sabe? A gente tem que dar um passo de fé, assim, um passo de coragem. E aí, um belo dia, meu marido, a gente falou, é agora, a gente quer viver, a gente quer experimentar isso, vamos, porque se não for agora, de repente a vida vai acontecer de novo e não vai ser, Sim, sabe? sim. E aí a gente começou a pesquisar para onde a gente vai. Eu queria a Austrália, porque eu já tinha ido antes, Estados Unidos e tal. E aí veio o Canadá. O Canadá apareceu assim na nossa vida. E aí, 1 ano, a gente decidiu, a gente planejou, a gente se organizou. Os dois pediram demissão. Meu marido também era da Globo, né? Os dois pediram demissão. A gente vendeu a casa toda, empacotou tudo e a gente veio para o Canadá com passagem de ida. E nunca mais voltou. Tem 9 anos. Fantástico, fantástico. É interessante isso demais, porque você falou do casal, né? Eu tenho minha esposa, ela é minha namorada desde os 15 anos de idade, né? E vivemos muita coisa junto, temos 2 filhos, um com 11 anos, um nasceu no Rio, outro em São Paulo, para ver como é que a vida vai nos movimentando, né? E é curioso, porque a imigração, né? Não sei qual é a tua perspectiva, mas para mim foi assim. Ou ela vai unir o casal de uma forma que ele vai se tornar inseparável, ou vai separar imediatamente. Ou vai virar uma parceria que ninguém mais, né, vai se meter no meio, né? Ou vai romper de uma forma que vai ser imediata, assim, e também não consegue voltar nunca mais. Comigo foi uma união muito forte, né? A gente já tinha vivido essa experiência de ter saído do Rio para São Paulo, que foi um turbilhão. Eu costumo dizer que para mim foi mais difícil sair do Rio para São Paulo do que de São Paulo para Portugal. Foi Olha. mais doloroso para mim, Uhum. foi um cortar de cordão umbilical, e para ela, naturalmente, muito mais forte, e mesmo a gente estando a pouca distância, né? Do que a minha vinda para Portugal, porque também eu saí muito mais maduro quando eu vim para Portugal, né? Uhum. Uhum. E até a forma como eu tratei os meus pais, os meus sogros nessa transição foi mais leve. Eu falei para eles assim, ó, eu tô a 10 horas daqui. E eu falei assim, ó, eu moro no aeroporto. Então, vocês vão dormir e eu tô aqui. Então foi muito mais leve do que a ida para São Paulo, que teve despedida, que não sei o quê, aquela coisa toda. Então criou um momento, sabe? E eu fui Uhum. conduzindo muito melhor. Para mim foi muito legal. Eu até indico isso para as pessoas, né? Não implodir a ponte. Mas você simplesmente falou: é o Canadá com pouco tempo de planejamento, 1 ano, venderam tudo e foram. Fomos. Eu acho que teve aí um salto de fé, teve um salto de coragem, porque a nossa vida ela estava muito boa, Fábio. Eu sempre digo isso, sabe? Imagina. Depende muito. Processo de imigração, cada um de nós vem de um contexto diferente, né? Vem de um ponto de partida diferente. Mas a nossa vida era ótima, assim, dentro de uma certa bolha, né? Mas a nossa vida era ótima, porque os dois trabalhavam já carreiras muito sólidas, muito estabelecidas numa grande corporação, e eu Maior, né? morava perto.
Maior corporação, exatamente. Morava perto da minha família, tinha amigos, enfim, a gente tinha uma vida toda muito posta, muito boa, mas tinha essa inquietação que a gente queria viver coisas diferentes, né? E, obviamente, a gente está falando de Rio de Janeiro, segurança, né? A questão da violência, tudo isso, obviamente, ajudou. A gente tinha uma filha pequena e eu pensava muito como que eu quero criar essa criança, como eu quero educar essa criança, enfim, tudo isso junto. E aí viemos, a gente realmente foi um ano de planejamento, mas a gente falou: "É agora, a gente vai", sabe. E diferente um pouco de Portugal, que você está há 10 horas, eu estou em Vancouver e demora muito para chegar no Brasil, demora muito para chegar no Rio. Então foi, assim, uma ruptura muito grande. E quando a gente falava: "Não, a gente vai pedir demissão para, né, para emigrar", as pessoas abriam o olho, assim, era um certo choque, né, porque: "Como Uhum. assim? Mas a sua vida está ótima", porque externamente era tudo muito bom, Sim. mas internamente queríamos mais, sabe? E aí a coisa da família que você mencionou, né? Eu sinto que quando a gente chegou aqui, a gente teve que reaprender a conviver enquanto família, porque aqui as coisas ficam muito escancaradas aqui, né? Quando a gente muda para outro país, as coisas ficam muito escancaradas e no início a gente só tem a gente, né? Quando a gente está no nosso país, a gente tem a nossa família, a gente tem ajuda, a gente tem todo um suporte, uma rede de apoio, a gente tem amigos de infância, a gente tem tanta coisa e Uhum. muita distração também, né? Mas Sem quando a dúvida. gente está só a gente, eu concordo totalmente com você. Ou une muito, ou vai cada um para um canto, assim, porque não tem meio do caminho. Sim. Você não sai ileso, assim, não tem meio do caminho. É uma transformação muito profunda na vida, em quem somos e tudo, sabe? E com a gente se uniu muito também. A gente foi para esse processo de se unir muito e fazer dar certo, mas realmente a gente precisou reaprender quem somos enquanto família, enquanto pai, enquanto mãe. Eu falava que eu achava que eu terceirizava muito minha filha no Brasil, né, por conta de horários de trabalho e tudo isso. E aí aqui eu me vi sozinha com a minha filha, com meu marido, então a gente assim, peraí, quem a gente é enquanto família, quem a gente quer ser? Então foi um processo de readaptação e reaprendizagem, assim, de quem somos enquanto indivíduo, enquanto família, nesse lugar novo que a gente não conhece nada nem ninguém. Sim, sim. Isso é complexo, né? Porque, por exemplo, eu estou em Portugal, a gente tem naturalmente a facilitação do idioma, né? Lógico, você já tinha já um domínio, imagino, pelo tempo que viveu fora, seu marido também, mas existe esse choque, né? Sim, Aqui a gente está muito adaptado, a cultura é muito semelhante. Por sim. mais que a gente esteja num clima um pouquinho mais frio, naturalmente, né? Dependendo da cidade, mais chuvoso, é muito parecido com o Brasil. A Uhum. adaptação é muito rápida, né? Poxa, Vancouver não. É uma outra realidade. É uma É. outra realidade mesmo, né? Cultural, né? Mentalidade, modo de vida como um todo, né? Esses impactos e essa rede de apoio, você demorou assim quanto tempo para poder começar a construir isso? Porque Uhum. eu não sei se você soube, imagino que sim, teve essa semana agora um apagão em Portugal, né? Soube, que E loucura. foi uma coisa de, assim, pré-apocalipse para mim, né? Eu tive várias É. experiências em relação a isso que dá para fazer um livro também de um dia, de um dia de apagão. Boa, gostei desse livro. Dá para fazer, porque foi um ensaio para o fim dos tempos, literalmente. E eu estava conversando isso com a minha esposa, eu falei assim, incrível como quando a gente perde as distrações, que às vezes você vai descer num elevador, você está olhando um celular, você não sabe, Uhum. você não olha no rosto das pessoas. Sim. Você não vê a dificuldade, você não percebe o idoso. E num momento de dificuldade, você fala assim: meu Deus, tem gente que agora está precisando subir de escada. É. Tem uma pessoa que tem uma deficiência, será que ela tem água? E eu, assim, com a minha cabeça, eu falei: eu vou passar, vou pegar o meu filho mais velho, vou passar em todos os apartamentos perguntando se alguém está precisando de alguma coisa, se alguém precisa de água, se alguém está com comida aqui. Porque a forma como foi conduzido e os alertas que vinham de pelo menos um mês de estoque em coisas por 3 dias. Não sei se Olha. você soube disso, né? Eles Uhum. anunciaram, ó, estoca por 3 dias, mais pilha, mais alimentos não perecíveis. Então, assim, tava um clima muito estranho. E quando você Uhum. fica sem comunicação, você acha que é ataque cibernético. Minha cabeça foi assim: é a China revidando as tarifas, assim, uma, a primeira notícia que chegou para a gente foi que
estava acontecendo isso em 15 países ao mesmo Nossa. tempo, coisa que não se confirmou. É. Então, quando você pensa, é um ataque cibernético. E eu fiquei assim, eu fui rápido buscar os meus filhos na escola. Quando eu fui buscá-los, meu filho mais novo, ele tem uma amiguinha que é indiana. Uhum. E o pai estava buscando ela antes de mim. Eu falei, ferrou. Ele já sabe. A minha cabeça, porque a Índia está horas na nossa frente. E quando tem essas coisas, né, a Índia tem muita tecnologia, tem muita Uhum. questão de hacker também. Eu falei, ele tem algum familiar de lá e ele está sabendo e ele está buscando a filha antes de mim, porque eu fui logo cedo. O apagão foi 11h33, mais ou menos o horário, 12h30 eu já estava buscando os meus filhos. Porque eu falei, vai dar problema e o pessoal não percebeu. Eu senti que era algo diferente. Que não era Mas simplesmente faltou luz ali só. faltou luz, sei lá, até hoje não sabem explicar, mas É. foi uma situação assim, mas foi clima de guerra. E Nossa. eu dei essa volta toda para falar assim, a gente se distrai e tem dificuldade de criar rede de apoio. Como É. que foi essa construção para você num país de uma cultura completamente diferente? País completamente diferente, cultura completamente diferente, tem um choque de tudo, assim, são opostos, assim, né, Brasil e Canadá, eu sinto, diferente do que você falou de Portugal, que, né, tá ali no meio do caminho e tal, para mim foi a comunidade brasileira que me Uhum. sustentou e que criou essa rede de apoio, sabe. Eu acho que a gente tem que estar muito aberto quando a gente vai para uma nova cultura, um novo país, porque muitas vezes também a gente se fecha, então a gente não quer conhecer outras culturas, a gente não se abre para o que aquele país tem a nos oferecer, mas eu acho também que a comunidade brasileira é muito importante, a gente falar a mesma língua, né, aqui a gente fala inglês, então falar a mesma língua, e não a mesma língua só do idioma, mas a mesma língua de referências, da gente sabe de onde a gente vem, sabe? Então, e eu acho que eu tive muita sorte, talvez, muita sincronicidade, não sei, mas logo que eu cheguei, eu me conectei com uma comunidade brasileira e com amigos que eram do Rio de Janeiro, que estavam chegando no mesmo momento que eu, com filhos da mesma idade, Ah, da maravilha. minha, e coisa assim de como que a gente não se conhecia antes, sabe? A gente é da mesma cidade, a gente circulava pelos mesmos lugares, filhos da mesma idade, e a gente foi se conhecer aqui, assim. Então, eu acho que criar rede de apoio é fundamental quando a gente muda de país, porque é isso, a gente precisa de rede de apoio, precisa da troca, precisa da conexão, né? Que a gente perde muito, e muitas vezes a gente se isola, e aí isso faz com que a adaptação seja ainda mais difícil, ainda mais doída, dolorida, tudo isso. Mas também não significa que só porque o outro é brasileiro, não significa que vai ser meu amigo, que vai ser aquela Sim, pessoa que vai ser minha rede, porque pessoas são diferentes, né? sim. E eu acho que isso muita gente passa por isso, assim, de falar: "Nossa, não, eu preciso de amigo, então vem cá, você vai ser meu amigo, você vai ser minha rede", e talvez não tenha nada a ver, personalidade, enfim, Total. e eu sei que isso gera muita frustração também, né? Mas no meu caso, eu acho que eu tive sorte mesmo de encontrar pessoas que a gente pudesse se ajudar, que estavam chegando, migrando nesse mesmo momento que a gente tinha coisas em comum, então, isso me ajudou muito e me sustentou muito, até hoje sustenta. Hoje eu sou muito presente na comunidade brasileira daqui, né? Eu faço os grupos, faço muita coisa, estou muito presente, mas que eu acho que é fundamental, assim, que a gente crie essa rede. É, e comentando uma coisa que você falou rapidamente do que vocês viveram, né, aí com o apagão, eu sinto que foi um pouco similar aqui quando bateu a pandemia. Eu moro num Uhum. condomínio, assim, num prédio que tem muitos idosos. E eu lembro dessa sensação, assim, de a gente precisa ajudar, né? A gente será vizinhos que a gente mal conhecia, assim, mas que será que eles estão passando? Será que como é que eles vão comer, mercado e tal? Então, eu acho que quando acontecem essas coisas, a gente fala, opa, peraí, vamos pensar no que importa, assim. Eu acho que a gente vem também uma humanidade muito maior, né? Que quando a gente está Sim. distraído, a gente está vivendo aquela vida corrida, muitas vezes a gente passa batido e a gente não presta atenção. Mas e aí eu sinto também que nesses momentos que a gente se une dessa humanidade, culturas diferentes se unem também, né? Exato. Porque para se ajudar, enfim. Então, e eu estou no Canadá, que é um país muito multicultural, muito diverso. Então, é importante, né? A É, gente ter essa humanidade e criar essa rede de apoio para a gente, sem dúvida. exato. Parece que quando os tempos são bons,
a gente vai criando todo tipo de diferença, mas nos tempos de dificuldade a gente joga fora todas as diferenças, não é? Olha, É tão curioso isso, né? É uma muito perda de interessante tempo, né? isso. Uma perda de tempo, e eu vou te falar uma coisa, além de tudo isso que você falou que eu faço, né, que eu sou escritora, parará, Uhum. eu também tenho um trabalho numa ONG aqui, que eu trabalho com imigrantes e refugiados de todas as nacionalidades. Isso é muito grande aqui no Canadá, né, esse nicho Sim, de ajuda para imigrantes, refugiados e tal. E eu trabalho nessa ONG e eu tô há 3 anos com essa ONG, e o que eu aprendi tanta coisa, Fábio, mas o que eu mais aprendi, assim, é como somos similares, sabe? sim, Como cada um de nós tem um contexto, cada um de nós vem de um país, vem de uma realidade, mas a gente se encontra nos medos, na saudade, na família, sabe? Assim, nas dores, nas angústias. Então, somos muito, muito mais similares do que diferentes. sim, sim. A gente parece que o ser humano ele faz de tudo, né? A falar de imigração, eu sou um apaixonado por isso, trabalho com isso, vivo isso diariamente, e percebo as movimentações dos governos, né? Tá aí o Trump, tá aqui a Meloni na Itália, e toda essa galera, né, falando sobre imigração, culpando o imigrante, uma ignorância, né? Eu digo para as pessoas o seguinte, né, para as pessoas que eu converso aqui. Eu falo assim: olha, o brasileiro, vocês falam que ele é bem-humorado por uma razão. Vou explicar para vocês. Lá no século XIX, século XX, o Brasil era um berço para receber imigrantes. Então, a nossa roda de amigos tinha o negro, o japonês, o indiano, o árabe, tinha o judeu, tinha o católico, tinha o evangélico, tinha... A nossa roda de amigos, ela era composta por pessoas completamente diferentes. E a gente aprendeu a brincar uns com os outros, justamente nas nossas diferenças. Então, nós nos tornamos bem-humorados de nascença, vamos dizer assim, porque a gente está acostumado a conviver com a diferença. E vocês estão entrando em pânico por estarem lidando com a diferença no século XXI. A gente recebeu, inclusive, vocês, né? Quando eu converso aqui com portugueses, às vezes italianos, te recebeu. Eu brinco que eu falo que eu sou o caramelo europeu, né? Que é o vira-latinha, né? Europeu. Que eu sou descendente de francês, de espanhol, de alemão e de português, né? Aí eu brinco que eu tenho essas variações, naturalmente sou brasileiro e sempre serei. Então, assim, os espanhóis da minha família casaram com os alemães, os franceses casaram com os portugueses, no Brasil. Então, Somos a uma gente vai grande ter mistura, uma somos uma grande grande mistura. mistura. A gente está completamente acostumado com isso. O único, talvez, país do mundo que o árabe não vai brigar com o judeu é no Brasil. Sabe? Não tem, é pacífico. A gente tem confusões outras, e não entre imigrantes. Não tem essa questão de, isso aqui, o japonês que vive no Brasil briga com o chinês que vive no Brasil. Não tem isso no Brasil, não existe. A gente aprendeu a conviver muito bem com isso. E isso com bom humor. E eles aqui estão culpando as pessoas como se elas fossem a razão dos problemas que elas mesmas criaram. Uhum. Né, que muito tempo de negligência criou, né, de tantas coisas se tornando obsoletas, né, sem renovação, sem mudança de mentalidade, e agora culpa-se o imigrante. Então, eu percebo que isso vira uma pauta política, isso vira mais uma forma de dividir as pessoas, e no final a gente percebe justamente isso. Na hora da dificuldade, como eu tive essa experiência agora, tanto, independente da nacionalidade, estava todo mundo precisando de água. É isso. Estava todo mundo precisando de um enlatado lá, que é terrível para a saúde, mas para sobreviver serve. O vegano e o carnívoro estavam todo... Todo mundo convivendo em Não harmonia. tem essa história. Não tem essa É, história. é. Para que perder esse tempo, né? Mas eu tenho conversas muito bonitas, Fábio, com esses imigrantes que eu trabalho, né. Eu estou muito inserida nesse mundo da imigração também, porque eu acho que essa é a minha grande temática de vida, porque é o que eu vivo, é o que eu escolhi viver, e também o que eu trabalho, é a temática que está presente na minha escrita, né, nas conversas que eu tenho, e também trazendo para esse trabalho dessa ONG. Então,
Tem conversas muito bonitas, assim, conhecendo a história das pessoas, e é isso, quando a gente está ali conversando, né, pode ser um refugiado, pode ser um imigrante, eu atendo muito os iranianos, que é a comunidade né, que o meu escritório está localizado, então eu converso com iranianos, com pessoas que vêm da Síria, enfim, de todos os países, e é isso, assim, são conversas muito bonitas, são conversas muito profundas, e eles estão aqui buscando trabalho, assim como eu, assim como o canadense, e é isso, somos todos muito similares, somos todos uma grande mistura. Exatamente, exatamente. Eu falo pro pessoal que o Brasil foi o encontro das nações, né? Todas as nações se encontraram no Brasil e agora a gente percebe essas movimentações, né? Essa nova onda que temos imigratória, né? E o Brasil agora deixando de ser, digamos assim, isso é triste, né? Mas deixando de ser um polo atrativo para ser um polo que Uhum. exporta, né? É. Isso tem acontecido recentemente, né? É, é, eu tô aqui há 9 anos, né, e eu vejo que são algumas ondas, assim, eu não tenho, né, estatísticas, números, nada disso, mas eu vejo ondas, assim, que vêm para cá, e o Canadá é um país que recebe também muitos, como eu falei, né, multicultural, mas muitos brasileiros também. E eu sinto que desde que eu cheguei, quando eu cheguei, a comunidade brasileira aqui também não era muito grande ou não era muito estruturada, e agora, 9 anos depois, é muito maior, muito mais estruturada. E aí tem pessoas aqui, empreendedores maravilhosos, que trazem a cultura, que trazem a comida, que trazem, né? Então a gente consegue ter essa proximidade também da nossa brasilidade, do nosso país, aqui vivendo numa cultura completamente diferente, diversa, mas onde a gente também se abre para várias outras culturas e tem essa grande mistura, esse grande caldeirão cultural. Sim. Eu não quero perder muito tempo com isso, mas eu queria ouvir de você que está aí. Como que o canadense ou quem vive no Canadá tem recebido essas últimas falas do Trump em relação ao Canadá? Como é que está Uhum. isso? Como é que está há um movimento dentro do Canadá favorável a uma eventual, eu não acredito nisso, mas uma eventual anexação dos Estados Unidos, ou é balela, trata ele como maluco e pronto? Como é que está sendo isso? Tá tendo um movimento muito patriota, assim, canadense. Uhum. Eu até, algumas semanas atrás, eu fiquei até bem impressionada. Eu estava indo numa liquor store, né, que é a loja que vende bebida, porque aqui bebida não vende no mercado. E aí eu entrei na liquor store e aí os vinhos, eles ficam assim nas prateleiras por nacionalidade. Então tem Uhum. assim uma prateleira inteira só de vinhos argentinos, de vinhos chilenos e por aí vai. E a prateleira dos vinhos americanos ou das bebidas americanas, que é uma prateleira enorme dentro da loja, estava completamente vazia. E aí, no lugar dos produtos, no lugar dos vinhos, estavam placas assim, buy Canadian, né? Compre canadense, compre local. Então tem esse movimento muito grande de vamos valorizar o local, vamos Uhum. valorizar o que é o produto, serviço canadense. Então a gente anda nas ruas, tem um monte de bandeira do Canadá nas casas das pessoas, né? As pessoas estão botando as Uhum. bandeiras para fora. A gente vai nas lojas, tem várias placas fora falando: a gente é proudly Canadian, a gente é muito orgulhoso de ser canadense. Então tem esse movimento canadense Uhum. assim muito forte, sabe? Da gente consumir local, da gente esse processo de local. Sim. Então, é um movimento que eu não tinha visto antes, assim, nesses 9 anos, eu não tinha visto nada parecido, mas está rolando bem forte esse movimento aqui. O que eu ouço de fora, né, naturalmente você, de dentro sabe muito mais, que tem algum movimento de separação entre, digamos assim, o que é francês, né, de Quebec, com o que não é mais tão francês, né, mais inglês. Estão unidos contra a América? Estão unindo aqueles que pensavam numa potencial separação contra os Estados Unidos? Que isso Pois acontece. Montreal é o que você falou, né? A parte francesa, assim. Então Aham, eles são a parte mesmo, assim, sim. né? Lá tudo é francês, as regras migratórias são diferentes, as coisas são diferentes do que aqui a parte inglesa, né? Olha, eu não tenho
de novo, números, estatísticas ou nada disso para trazer para você aqui, mas a minha percepção é que sim. Eu acho que sim, que tem esse movimento bem assim, não, somos canadenses e não queira mexer com a gente, sabe? Somos canadenses e a gente está unido aqui muito nessa coisa patriota mesmo de somos canadenses. Sim. Eu digo isso porque o que eu tenho percebido da aceitação dos próprios portugueses em relação aos imigrantes brasileiros. Por muito tempo, o imigrante brasileiro era tido como um problema, né? Porém, recentemente, Portugal passou a receber mais imigrantes islâmicos, né? Da Índia, Bangladesh e outras regiões. O que acabou acontecendo? O brasileiro passou a ser bem visto. Ou seja, meio que mudou, vou botar entre mil aspas aqui, mas mudou o inimigo. Ah, não, o brasileiro pelo menos fala português. Ah, o brasileiro pelo menos é cristão. Meio que mudou, sensação, tá? Não posso dizer isso de forma... Já percebi de alguns políticos, algo entre linhas, né? Por conta de ser um impacto cultural e religioso maior, vindo pessoas de outras regiões do mundo que não tivessem tido uma influência portuguesa colonial, vamos dizer assim. Ou seja, até movimentações de legislações, eles costumam chamar aqui de CPLP, né, que é a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, existem certas vantagens para a comunidade de países de língua portuguesa do que de outras nações, entendeu? Então isso já é um recado da preferência do imigrante, entendeu? E o brasileiro naturalmente acaba sendo beneficiado com isso. Timor-Leste, Angola, Moçambique acabam sendo beneficiados, vamos dizer assim, em relação a outros países ali da Ásia em si, né? Então, Olha que veja como é que as coisas vão mudando, né? Como o comportamento vai mudando, né? Sim, sem dúvida. E é tudo essa questão de percepção, né? Aqui, e aí falando da minha realidade, né? Daqui onde eu tô em Vancouver e tal, e da minha realidade, a gente tem imigrantes de tudo que é canto do mundo, assim. Tem mais uma presença asiática, né? Mais uma presença dos chineses, indianos, eu acho que são as maiores comunidades, mas realmente você anda na rua, no centro da cidade, você escuta todas as línguas possíveis, assim, sabe? Eu escuto muito mais português hoje em dia também, mas eu sinto que aqui, por ser esse país tão novo e tão multicultural e tão que recebe vários imigrantes, não tem muito essa diferenciação que tem em Portugal, por exemplo. Sim, perfeito. É. Vamos falar agora dos livros que você escreveu. Eu Vamos. gostei demais dos nomes deles. A Despedida de Quem Fui, esse é um dos livros. Sou Daqui e Também de Lá. Esses dois, em especial, falam sobre imigração. E tem um terceiro que é Eu Sou o Vendaval que Dança Lá Fora. Fala um pouquinho sobre cada um deles. Eu sei que isso aqui seria um podcast para cada um, e eu já te convido para a gente fazer um sobre cada. Mas me conta aqui a inspiração desses títulos que eu gostei demais. Escolhi bem os nomes, né? Eu acho que os nomes, eles chamam a atenção, assim, e eu amo todos eles. O primeiro é o A Despedida de Quem Fui, que é meu primeiro livro. Eu publiquei em 2021, e ele veio muito naquela pegada que eu falei no início, né? De essa vontade de transbordar, esse desejo de transbordar. Então, quando eu criei o blog lá atrás, na minha mudança, era muito para escrever o que eu estava vivendo, experienciando, e ali foi tão incrível que eu comecei a me conectar com pessoas do mundo todo, assim. E ali também eu descobri que a gente não está sozinha, né? A gente não está sozinho, que esse processo de imigração ele é muito solitário, mas somos várias pessoas vivendo as mesmas coisas, independente do país que a gente está. Então, eu escrevia sempre para o blog, depois o blog morreu e eu fui para as redes sociais, Instagram e tal. E aí sempre me perguntava, Isabel, quando você vai escrever um livro? Ah, Isabel, esse texto me tocou demais, eu me conectei. Então, tinha uma identificação muito grande, né? Com essa coisa de não estou sozinho. Então, não é só comigo que acontece isso. Tem essa identificação. Então, eu gostava muito de conversar a partir daí. E quando me falavam isso, quando me perguntavam, quando você vai escrever o livro? Eu falava, imagina, se essa pessoa tá louca me perguntar isso, imagina, quem sou eu para escrever um livro? Então, eu demorei muito para entender que eu poderia ser essa pessoa que sim, por que não eu, né? Por que não eu escrever um livro? Mas tinha, durante muito tempo, assim, eu tive essa barreira de quem sou eu para escrever um livro, achando que a literatura estava muito longe, muito distante de mim, sabe?
Mas eu sou muito intensa também, então eu sou um pouco obcecada. Quando eu decido fazer uma coisa, eu decido. E aí um dia eu tive uma mudança de chave que eu falei, eu preciso escrever esse livro, sabe? Esse livro, ele tá em mim, assim, tá no meu corpo, é o que eu vivo, o que eu sinto, o que eu experiencio. E aí esse livro nasceu, A Despedida de Quem Fui, é um livro de crônicas, e é um livro que eu falo que a gente precisa se despedir de quem a gente era, pra gente se abrir para esse novo país, né? Sobre a coragem da gente mudar e tudo isso. Então é um livro bem bonito, bem reflexivo, mas que nasceu assim num transbordo muito grande. Ele nasceu também muito rápido, eu escrevi ele muito rápido, porque eu precisava botar ele no mundo, precisava transbordar. E aí depois dele eu falei, tá bom, então eu sou escritora, é isso, eu acho que eu sou escritora. E aí continuei a escrever, e me veio a vontade de escrever poemas, que aí nasceu o segundo livro, que é o Eu Sou o Vendaval, que dança lá fora, que é um livro mais aberto, mais genérico, né? Eu escrevo poemas sobre a vida, sobre o que é ser mulher, sobre várias coisas, mas obviamente passa muito pela imigração também, que de novo é essa minha grande temática, é o que eu vivo. E aí depois desse livro de poemas, veio a vontade então de escrever um livro infantil. Que é o Eu Sou Daqui e também de Lá. Porque quando eu mudei, é esse aqui, ó. São Quando eu lindas as capas. migrei, são lindas também. A minha filha tinha 3 anos e eu achava muito interessante, muito curioso ver toda essa mudança através do olhar dela, né? O que que aquela criança estava sentindo, estava experimentando. A minha filha passou por várias coisas, assim, ela teve um mutismo seletivo quando ela chegou aqui, que é a escolha de não falar, né, num ambiente. Então, a minha filha ficou com esse mutismo seletivo por 2 anos, mais ou menos, dentro do contexto escolar. Ela ia para creche, né? E aí, dentro daquele contexto, ela escolhia que ela não queria falar. Não falava. Ela passou 2 anos muda, não falava, que foi uma coisa que esse processo, né, da imigração e tal, Sim. enfim, isso depois a gente pode conversar mais sobre isso, porque isso foi um grande Uma desafio, assim, pra batalha. gente, uma batalha. Mas e aí eu comecei, né, eu rascunhava várias coisas infantis e tal, e aí esses rascunhos eu fui deixando de lado, fui fazendo outras coisas, e aí no ano passado me deu uma vontade muito grande de novo voltar para ele e falar sobre imigração, mas por essa perspectiva infantil. Abrir esse diálogo com crianças, sabe? E aí o título Eu Sou Daqui também de Lá é exatamente isso, assim, que a gente não precisa escolher, porque eu acho que quando eu cheguei aqui, acho que muitos de nós passam por isso, a gente foca muito na ausência, na falta, na renúncia, naquilo que a gente deixou para trás, principalmente quando é difícil, né? Os primeiros anos, assim, são mais desafiadores. E eu sentia que eu fazia muito isso, eu focava muito na falta. E aí, depois que a minha chavinha virou, eu falei, peraí, mas eu não preciso escolher, né? Eu não preciso escolher se eu sou daqui ou de lá, eu sou desses 2 lugares, eu sou brasileira, mas eu também sou canadense, eu sou feliz aqui e eu também sinto falta de coisas de lá. Então, assim, é esse também, é essa expansão de mundo, ao invés de retração. Eu acho que a imigração é uma grande expansão de mundo. E aí, daí que veio esse título, tipo, eu sou daqui e também de lá. E aí, uma conversa entre eu e minha filha sobre essa grande temática que é imigrar. Fantástico, fantástico, fantástico. É interessantíssimo, né? Eu tô aqui em Portugal, né? Tô aqui há pouco tempo, né? Relativamente há pouco tempo, desde janeiro de 2023. E eu tô a menos de 1 hora da Espanha, né? Eu tô no norte de Portugal, então eu posso chegar para minha esposa no final de semana, vamos ali almoçar na Espanha? Isso é uma loucura, né? É uma loucura. É uma loucura. E aí, a semana passada, 2 semanas, semana passada, eu fui à Itália e tava na Itália, vamos ali na Suíça? Pega um carro, 3 horas e pouca, não, a Zurique, não é a Suíça. A Suíça era 1 hora, né? Lugano ali, estava em Milão, ali perto. Aí você olha para pega um Waze, né? 3 horas e meia você está no norte da Suíça. A Europa, ela, pelo fato de ser toda recortada, né? Um monte de países, você percebe literalmente o que é não ter fronteira. Uhum. E eu me lembro que eu falei isso para minha esposa, eu falei assim, ó, eu vou lá para criticar. Eu falei assim, eu vou para criticar, com a mentalidade crítica. E eu comecei a observar o comportamento das pessoas.
Quando a gente no Brasil, não sei se você teve essa perspectiva enquanto viveu no Brasil, mas quando eu, pelo menos, a minha bolha, né, como a gente fala hoje, falava assim: vou viajar para a Itália, vou viajar para a Suíça, ou olha, a Suíça é a nossa referência, tudo dá certo na Suíça. Eu olhava como algo muito distante, como algo inalcançável, coisa que só pouquíssimas pessoas com muito dinheiro Uhum. alcançariam. E quando eu passei a viver aqui, eu comecei a observar o seguinte: o andar de avião para o europeu é só mais um meio de transporte. Não é um grande evento, como para nós muitas das vezes é, né? Sim. Nossa, eu vou andar de avião, né? Porque é um meio de transporte acessível. Com poucos euros, você consegue viajar de um país para o outro, ir e voltar. Coisa que no Brasil a gente tem um custo alto de viagem e é um grande evento, aquela coisa. Lógico, existem aquelas pessoas que têm uma rotina maior, mas a grande maioria esmagadora da população não vive isso. E eu estava na Itália, passei por várias cidades e eu fui a Veneza, que também é um grande sonho. Uau, Veneza! Eu cheguei de Veneza, eu estava em Pádua, eu cheguei em Veneza de trem. Aí o pessoal fala, glamour, Veneza. Não, eu fui de trem. Qual foi a minha ideia nisso tudo? Desconstruir aquilo que para nós é algo glamuroso. E Uhum. eu tenho 2 amigos, né, no Rio de Janeiro, amigos de infância, que brincaram comigo, falando: quando você vier aqui, você vai pagar tudo. Acabou essa história de 50-50, né? De dividir o preço das coisas. Você vai pagar tudo, tá rico, não sei o quê. Aí eu falei para eles assim: eu só estava andando na rua. Porque os pontos turísticos, os principais pontos turísticos da Europa, é andar na rua. Uhum. Então, o que é interessante, tô compartilhando aqui com você, é possível. O imigrar, né, quando você fala, poxa, eu tô aqui há 9 anos, eu falo, poxa, eu tô aqui há 2 anos, com um devido planejamento, com uma organização, com um foco bem definido, analisando pontos importantes, é possível. Uhum. E o mundo vira outra coisa. É. Fica sem fronteira, você é daqui, você é de lá, e acabou o teu contrato, você vai para um outro lugar, e vai conhecer, e vai ter uma ruptura, eu vejo pelos meus próprios filhos. Eu me lembro dos meus Uhum. sonhos, eu vi um vídeo que viralizou aí, de uma menina falando assim, minha filha falou que quer uma festa, porque não quer viajar, porque ela viaja sempre. E a mulher fala assim, minha filha, eu com 10 anos só tinha piolho, eu não fazia nada, eu não tinha nada. E o meu filho chegou, poxa pai, quero ir na Alemanha. Eu falo assim, cara, eu na idade Olha. dele, É. impensável. E é algo acessível. É. A gente, quando imigra, a gente percebe que quando faz essa ruptura inicial, o mundo fica sem fronteira mesmo, né? É. Nossa, várias coisas interessantes que você falou, Fábio, que eu queria comentar, essa coisa dos nossos filhos, né? Porque nossos filhos são esses filhos, são essas crianças de terceira cultura, né? E essas crianças, e aqui, não sei como é para você, esse livro Eu Sou Daqui Também de Lá é exatamente para falar sobre interculturalidade, né? Exatamente para falar dessas crianças que são daqui, são de lá, e elas têm essas influências. Então, eu tento trazer influências do Brasil, da minha cultura, da nossa comida, tudo para dentro de casa, mas elas também me trazem influências, porque eu não sei como é crescer aqui no Canadá, eu não fui à escola aqui, então elas trazem influência para casa também, e eu falo com eles em inglês, eles respondem em português, não, eu falo com eles em português, eles respondem em inglês, e aí eu brigo porque tem que falar português, e a gente come Uhum. arroz com feijão, então é essa grande mistura, mas essas nossas crianças que são filhos de ou imigrantes ou filhos de imigrantes, né? Eu tenho 2 filhos, a minha filha veio do Brasil, o meu filho menor ele nasceu aqui no Canadá. Então eles são essa grande esponja de várias culturas diferentes e para eles é isso, eles estão absorvendo coisas diferentes, eles têm referências diferentes. Então o que a gente conhecia na nossa infância vai ser completamente diferente do que eles conhecem, né? A história que a gente teve enquanto criança, crescendo, para eles é completamente diferente. E eu acho isso muito bonito também, isso que eu falo da expansão de mundo, né?
E é engraçado que outro dia eu estava conversando com meu marido, com uns amigos, e falei, eu não quero que meus filhos vão morar em outro lugar, não. Quero que eles fiquem aqui pertinho de mim. E eu fiz toda essa movimentação. Mas, na verdade, é uma grande mentira. Eu quero que eles vão mesmo e vão explorar e tal. Mas é isso, quando a gente tem essa ruptura, o mundo se mostra para a gente de uma outra maneira, né? E a gente vê que é possível, claro, muito planejamento financeiro, tem várias coisas aí que são importantes. Você tem que conhecer para onde você está indo, pesquisar tanta coisa que faz parte desse pacote de migrar, mas realmente, quando tem essa ruptura, a gente entende o mundo e a gente tem uma percepção de vida muito diferente. E uma outra coisa rápida que eu queria comentar no que você trouxe é essa glamourização, essa romantização também, porque é isso, eu acho que muitas pessoas veem a imigração como essa grande Glamorização. glamorização, isso. Você tá aí, você mudou, a sua vida tá resolvida. Você tá rico, você tá bem, você, né, não tá nada, a sua vida tá resolvida. E não, e pelo contrário, a gente passa por coisas que a gente talvez não passaria se a gente não tivesse se colocado nesse movimento, se a gente não tivesse se colocado nesse lugar de desbravar, de explorar, né? A gente passa por grandes desafios e angústias e dificuldades que só quem vive sabe e entende a complexidade do que é na pele, sabe? Sim. Você pode tentar explicar, eu posso escrever um livro inteiro sobre isso, mas tem coisas que a gente tem que viver e tem que experienciar para ver como é que é. Então, existe sim essa grande romantização do que é morar fora, mas na verdade a gente está aqui cheio de desafio, tentando ter um trabalho bacana, viver de uma maneira boa, ter a tal qualidade de vida que para cada um de nós é diferente. Então, eu acho que é importante essa desglamorização do que é o morar fora, né? Sim. O meu livro, A Despedida, várias pessoas compram o meu livro para dar para os seus pais ou para os seus familiares que ficaram no Brasil, para eles entenderem um pouco mais o que é esse migrar, né? O que é morar fora. Porque é isso, é muito complexo, tem muitas camadas e só quem vive entende de fato. Sim, fantástico, fantástico. É interessantíssimo isso que você está falando. Eu costumo dizer para as pessoas assim, é uma pena, inclusive, mas o Brasil, ele perde no básico. A diferença clara e o que mais impacta o imigrante é saúde, educação e segurança. Essas três coisas que a gente ouve em todas as eleições, eu não vou nem falar de 4 em 4 anos, vou falar de 2 em 2, porque é o prefeito falando, candidato a prefeito e o candidato a governador e presidente. Que a gente ouve há, sei lá, 30 anos no mínimo, ou mais, né? Que todos eles dizem que vão resolver e nunca resolvem, e talvez, né? Não quero ser pessimista, mas talvez nunca tenham interesse de fato em resolver, que essas nações, que normalmente são as nações que nós buscamos para emigrar, já resolveram há 50, 100 anos. Então, qualquer imigrante ele é impactado imediatamente porque ele tem saúde, educação e segurança. Imediatamente. É o primeiro grande impacto de qualquer um vindo do Brasil que eu tô falando, né? Sim. As outras coisas, a gente vai encontrar um monte de coisas que nós somos melhores do que eles, enquanto brasileiros. Nossa rede bancária é melhor, o nosso Pix é melhor, o nosso Pix é fenomenal. As nossas formas de negociar, o atendimento, a comida, às vezes, dependendo do país, a comida vai ser melhor, o tempero, a capacidade de desenrolar um problema, aí a gente vai ver. E outra coisa que me incomoda, e normalmente incomoda muito, é o tal do poder de compra. Que a gente é drenado no Brasil, que a gente trabalha muito, o povo brasileiro é muito trabalhador, mas não consegue comer melhor, não consegue se vestir melhor, não consegue andar num carro decente ou num transporte decente. Então a gente vai ver, né? Eu vejo isso muito aqui em Portugal, na Europa. Quando eu fui comprar meu primeiro carro aqui, a pessoa, né, eu fui numa loja e tal, eu comprei um carro usado, o vendedor me ofereceu um carro com mais de 100 mil quilômetros rodados. Isso no Brasil era impensável. Não, vai quebrar, vai dar problema. O cara se assustou. Era português? E como assim? Só que aqui eu tô do lado das fábricas, do lado das montadoras, das principais montadoras, ou seja, as peças são todas originais. O carro vai durar mais.
as estradas são boas, o combustível não é adulterado, e no final você vai ter um carro que vai durar 10, 15 anos, que no Brasil não duraria 5. Então, é muito complexo isso. Você vai comprar uma roupa. Eu costumo dizer o pessoal da Zara, né? Pô, no Brasil, uau! Aqui é uma C&A, é uma loja comum, sabe? De conveniência. Não estou dizendo que seja barato ou não, mas não é uma coisa estratosférica. Então, a gente é usurpado. Isso dói. Isso dói. Porque o, a própria Bíblia diz isso, né? Digno é o trabalhador do seu salário, né? Então, se ele recebe ali o seu salário, mas ele não consegue levar isso para casa como melhoria, como promoção da própria família, né? Ele não consegue promover os seus filhos, ele não consegue promover a sua esposa, né? O seu marido, ele não consegue prover e nem proteger, né? Eu falo desses 3 pro aí, né? Prover, promover e proteger, né? É a missão que a gente tem. Se a gente trabalha a vida toda e não consegue isso, nada tem sentido. E infelizmente essa é a realidade que a gente tem hoje no Brasil. Para proteger, para promover e para prover, a gente tem que gastar uma fortuna. É, E na Europa acaba sendo mais barato, talvez no Canadá, imagino que também seja, nos Estados Unidos, em outras nações. Então esse é o grande impacto, né? Nossa, esse impacto realmente é enorme. Eu acho que quando a gente chega, quando a gente migra, esse impacto é muito grande, é muito escancarado. E eu sei que o mundo está mudando muito, o Canadá mudou muito desde que eu cheguei também, estou aqui há 9 anos, né? Mas esse impacto ele é muito grande, principalmente no início. E eu tô aqui há 9 anos e eu ainda me emociono de verdade, assim. Toda vez que eu vou levar meus filhos na escola e eu vejo essa escola sem muros, sabe? A escola dos meus filhos é uma escola assim, aí tem a escola, tem um parquinho, tem uma ciclovia assim na frente, e isso é uma coisa que até hoje eu paro, eu olho, que me emociona de verdade, sabe? Essas crianças nesse ambiente aberto e sem muros, e eu falo, nossa, olha que bacana, foi para isso que eu vim, sabe? Foi para isso que eu enfrento todos os desafios e tanta coisa, porque para esses momentos, assim, e coisas como isso é muito pequeno e é muito grande ao mesmo tempo, né? E é só um mínimo exemplo, assim, de coisas que eu tenho uma expressão no inglês que é you take for granted, né? Que é uma coisa que, tá ali, assim, mas para mim não é, eu don't take for granted, porque é, eu olho e falo, que privilégio eu poder, né, oferecer isso para os meus filhos, que privilégio eu estar num país que eu possa andar tranquilamente, andar de noite. Então, é o que você fala do básico, mas é isso, tem um impacto enorme. E aí eu sinto que também que abre espaço para a gente ter outras angústias, né? Porque a gente Exato. sempre vai ter angústias, que é a vida, é assim, é humano, mas eu acho que são outras angústias, então eu não perco tanto tempo, tanta energia, tanto com o meu ir e vir, né? Com o andar. E aí eu tenho tempo, eu tenho espaço para pensar em outras coisas, assim, mas esse impacto ele é gigantesco. Sim, sim, sem dúvida. É nítido, né? Isso é chover no molhado, né? A vida é injusta. Só que o ponto de partida é diferente. Então, só de você poder mudar o ponto de partida, É. você jogar para frente, porque você já não está preocupado com coisas básicas. Você não precisa se preocupar, porque você vai ter aquilo ali, a um baixo custo e numa boa qualidade. Ou seja, dali para frente é conquistar, dali para frente é ir para o próximo nível, dali para frente é ganhar em outras coisas, né? O ponto Olha, de partida é diferente, sem dúvida. E eu vejo isso nos meus filhos, assim, eu vejo sempre que a gente vai para o Brasil também, que a gente visita, é uma grande oportunidade de abrir diálogo, sabe? De conversar, assim. Eu lembro que uma vez a gente estava no Brasil e minha filha devia ter uns 7, 8 anos, e ela perguntava, mãe, por que tem muita criança na rua? Por que essas crianças não estão na escola? Essa hora está na hora de estar na escola. Aqui no Canadá a gente vê muitas pessoas de rua, né? Tem muito problema de mental health, de problemas mentais. Aqui a gente vê muita coisa, mas você não vê criança na rua, por exemplo. E aí isso abriu nela, assim, peraí, mas tá errado. Por que essas crianças estão na rua? Elas tinham que estar na escola. Por que essa criança está descalça e não está andando de sapato? Coisas assim, sabe? Então, que eu sinto que abre esse diálogo que
nossos filhos que estão sendo criados aqui, algumas coisas que para eles não entendem, porque é muito fora da realidade e que a gente normaliza, porque é como a gente cresceu, né? Como a gente cresceu vendo e vivendo e tal. Então, é uma realidade muito dura, sim. Perfeito. Isabel, daria para a gente ficar aqui horas, 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 e a Sem gente dúvida. certamente vai ter outras oportunidades, outros episódios. Foi maravilhoso conhecer você, conhecer sua história. Eu quero, por favor, vou te dar aqui um espaço para você falar suas redes sociais, como que as pessoas conseguem comprar os seus livros. Por favor, fica à vontade, esse espaço é seu. Obrigada, Fábio. Foi uma delícia, ficaria horas conversando. É um assunto que eu adoro, uma temática maravilhosa. E então, para as pessoas me acharem, fica o convite também para conhecer meus livros, conhecer meu trabalho, para conversar sobre imigração, que eu adoro conversar. Você me acha no Instagram, é isabel.arruda.alcântara. Todos os meus livros estão lá, e meus serviços, meus trabalhos. Meus livros estão na Amazon também. Qualquer Amazon de qualquer país você acha, é só colocar o nome do livro que você acha. E também eu tenho um site que é isabelarruda.ca, CA de Canadá, né? isabelarruda.ca. Então, deixo aqui meu convite para a gente continuar essa conversa por lá também. Maravilha, excepcional, excepcional. Bom, você que assistiu esse podcast até o final, não se esquece de seguir lá a Isabel, compra os livros dela, dá os livros dela de presente, que são certamente fantásticos. A gente vai deixar aqui na descrição desse podcast os links para você poder seguir a Isabel, para você também poder comprar os livros. E, claro, não se esquece também de seguir a gente aqui, se inscrever aqui no nosso canal. Deixa os teus comentários que a gente vai ter o maior prazer de te responder. E até o próximo. Tchau, pessoal. Muito obrigado, Isabel. Tudo de bom. Obrigada, Fábio. Tchau, pessoal.